Bom dia a todos, meu nome é Valdemiro Sarola, eu vou apresentar o trabalho intitulado Reação de genótipos de trigo à macrofumina fazolina. O meu orientador é o professor Dr. Ricardo Treze Casa. A cultura do trigo, ela pertence à família das poáceas e ao gênero trítico, representa cerca de 30% da produção mundial de grãos. A área semeada no Brasil, ela foi em torno de 2,69 milhões de hectares no ano 2021, segundo a Conab, e o maior produtor de trigo é o estado do Paraná, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul. A cultura ela se adapta a solos férteis, com pH variando de 5,5 a 6, se adapta a clima subtropical e a clima tropical. Ele é utilizado na alimentação humana, na forma de pães e biscoitos, e também na alimentação animal, na forma de silagem, forragem, ou também na forma de farelo de trigo para compor dietas, compor rações para fornecimento desses para animais, né? Diante disso, o trigo ele é uma cultura que possui uma ampla gama de patógenos, tanto patógenos da parte aérea como patógenos de solo. Dentre os patógenos de solo, destaca-se a macrofumina fazolina. Ela é conhecida como podridão cinzenta da raiz. Ela se beneficia por condições de estresse hídrico e altas temperaturas. Possui uma ampla gama de hospedeiros, sendo relatada mais de 500 espécies, dentre elas espécies de importante relevância econômica, como soja, milho, feijão, trigo, entre outras culturas que são infectadas. Diante disso, a capacidade de manutenção de microbiologia na área e a ampla gama do hospedeiro torna a rotação de cultura uma estratégia com baixa eficiência no controle da doença. Diante disso, a problemática do sistema ela se refere à manutenção de microescleróide por grama de solo, onde que em sistema de monocultivo eu possuo um solo com uma maior compactação, menor retenção de água, também com maior temperatura, e isso vai favorecer um desequilíbrio microbiológico da fauna desse solo, favorecendo, então, o desenvolvimento da macrofumina fazolina em relação a outras espécies de micro-organismos. Já em sistema natural de floresta, eu possuo uma baixa manutenção de microescleróide, em torno de 4,2 microescleróide por grama de solo. Isso se dá ao fato de que, numa floresta, possui uma ampla diversidade de espécies, com um sistema radicular distinto, que vai proporcionar maior porosidade ao solo, uma maior retenção de água, favorecendo, sim, um maior equilíbrio microbiológico desse solo, e outras espécies vão sobressair em relação à macrofumina fazolina. Diante disso, o objetivo do trabalho foi determinar os sintomas da presença de macrofumina fazolina sobre a cultura de trigo. A condução foi realizada no município de Lages, Santa Catarina, no ano 2020. Foram realizadas 2 conduções por 30 dias cada, e foram utilizados 2 isolados, o ME-MR 166, referente ao município de Atalanta, Santa Catarina, e o ME-MR 169, referente ao município de Vacaria, no Rio Grande do Sul. O delineamento foi inteiramente casualizado, onde os tratamentos consistiam por 6 cultivares de trigo. Posterior foi feita a multiplicação desses isolados em meio BSA, batata sacarose e agar, e em seguida foi colocado em câmara de crescimento a temperatura de 23 graus Celsius por 7 dias. E o fotoperíodo ele variava de 12 horas de luz e 12 horas de escuro. Posterior foi realizada a trituração dessas amostras e inoculado no substrato. Em seguida foi condicionado dos copos de 700 ml e posterior foi realizada a semeadura das cultivar, onde foi realizado a semeadura de 10 sementes por vaso, e após a germinação e emergência dessas plantas, foi realizado um desbaste, conservando apenas 3 plantas por vaso. As irrigações eram realizadas a cada 5 dias, com 50 ml por vaso, e após os 30 dias foi realizada a coleta, onde foi lavado o sistema radicular, foi realizada a medição da planta e separado a parte aérea do sistema radicular, e posterior foi levado à estufa, secado e pesado, e posterior foi realizada a análise dos dados. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste de F, e as médias que foram significativas foram comparadas por Tuckey. Diante disso, observou-se que, em relação às cultivares, não houve diferença entre cultivares de trigo avaliada
para as variáveis avaliadas. Já quando a gente comparou a altura das plantas de trigo cultivadas em solo infectado por macrofumina fazolina, observou-se que as plantas cultivadas em solo infectado elas possuíam uma menor altura quando comparada às plantas cultivadas em solo não infectado. Quando a gente compara a massa seca aérea e a massa seca radicular das plantas submetidas a inóculo macrofumina, também observa-se que obtivemos diferença significativa das plantas submetidas ao inóculo macrofumina quando comparado com a testemunha que não possui inóculo. E a massa seca radicular também se comporta da mesma maneira, onde que as plantas cultivadas em solo não infectado possuíram menor peso menor massa seca radicular quando comparada com a testemunha cultivada em solo não infectado. Portanto, a conclusão do trabalho se refere que a redução da estatura e acúmulo de massa seca aérea radicular são sintomas ocasionados pela presença de inóculo de macrofumina fazolina em trigo e os sintomas independem da cultivar avaliada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Laboratório de Fitopatologia, ao DESC e ao CNPq pela concessão da bolsa. Muito obrigado.